agradecer a todas as mulheres sociais e democratas deste projeto que sempre me têm acompanhado. Muito obrigada. Um grande agradecimento à Luísa Maia. Ganhou a presidência da Comissão Política, sendo a primeira mulher a dirigir o PSD Vila do Conde. Quero aqui cumprimentar e agradecer o repto que foi feito ao Dr. Marco António, que era o presidente da Distrital do Porto, do PSD, no momento da criação das MST. De facto, este foi o mote que hoje aqui deu lugar a este jantar e homenagem no Dia da Mulher e, portanto, fez todo sentido chamar aqui os responsáveis, deixem-me assim dizer, à colação, que é o Dr. Marco António. Também não posso deixar de cumprimentar a Dra. Carla Barros, Presidente dos Trabalhadores Social-Democratas, aqui presente, bem como outros trabalhadores sociais-democratas. Cumprimento aqui os jovens que se vão candidatar à JST de Vila do Conde, que no próximo sábado vai ter eleições, e na sua pessoa o candidato até agora conhecido, o Pedro Menezes. Muito obrigada por estarem aqui hoje, é com muita satisfação que vamos ter novamente uma JST. Para mim, e desde o início, sempre foi muito importante a criação das estruturas e a reorganização das mesmas. As MST era um projeto que estava sem atividade e, portanto, era necessário reorganizá-lo. Foi por aí que começamos. E, portanto, antes de mais, quero também cumprimentar a Filipa Santos, mulher de garra. Não estou aqui só a devolver elogios, mas é de elementar justiça, reconhecer a garra, a capacidade de trabalho, a capacidade de luta da Filipa Santos. Só nos anos 60 foi conquistado em Portugal o direito ao voto. Portanto, realmente, o Dia da Mulher, e eu tenho que dizer isto, infelizmente ainda faz-se ao voto. Infelizmente ainda é muito necessário celebrar. E é necessário celebrar não porque nós não tenhamos direito, desde a mulher são todos e desde os homens são todos, mas é necessário celebrar porque as condições de oportunidade ainda não são iguais para os homens e para as mulheres, mesmo em pleno século XXI. Não vou sequer reportar àqueles países de cultura religiosa em que as mulheres sofrem horrores, no Irã e como nos países muçulmanos, porque aí também entram outras considerações, mas também por isso nós temos que ter esta reflexão da necessidade do Dia da Mulher. Porém, eu gosto sempre de pensar um bocadinho além. E, por outro lado, nos tempos que correm, parece-me que é importante também que nós façamos uma reflexão, que é a seguinte: as mulheres, sou defensora que as mulheres devem ter igualdade de circunstâncias nas oportunidades, porém, eu acho e defendo que não temos que ser iguais aos homens. Nós somos diferentes, homens e mulheres. Aliás, numa breve pesquisa que fazia, verifiquei uma curiosidade que vou partilhar aqui convosco, que não sei se vocês têm conhecimento. Vocês sabem porque que as mulheres usam tacões altos? As mulheres usam tacões altos para ficarem ao mesmo nível que os homens, que por morfologia são normalmente mais homens, mais altos que as mulheres. Portanto, isto é uma curiosidade, nós não vamos deixar de usar tacões altos, até porque nos ficam muito bem. Mas é uma curiosidade que na sociedade é um caso que se verifica como as mulheres
pretende se igualar aos homens. Eu acho, e em dia de coração de vida da mulher, que o apelo que me deixo aqui hoje, eu acho que nós não temos que ser como os homens nesta parte. Nós somos diferentes, nós temos que nos pautar pela diferença entre uns e outros, sem que haja, porém, superioridade de nenhum dos dois. E não vou meter naquela questão agora tão atual, que os jovens já devem estar ali para olhar, dos não binários e dos outros géneros, já nem vou por aí. Vou ser mais tradicional e vou continuar a falar das mulheres. E falar das mulheres, o que sinto, e até agora num papel de liderança, à frente de uma estrutura partidária, é que eu acho que a necessidade das mulheres e a capacidade é terem empoderamento. Porque com este empoderamento é possível que nós tenhamos a possibilidade de trazer mais know-how, mais olhar. Começar por agradecer à Luísa Maia, à Presidente da Comissão Política e Conselhia, o convite e dizer que estou cá com muito gosto, associado neste momento a esta comemoração, a esta iniciativa. O PSD do Porto já foi uma grande família antes de ser um grande partido político. Foi uma família que se ligou por laços de afetividade que eu vi esta noite, com a troca e com a entrega de flores. Foi uma família que soube confiar uns nos outros. Foi uma família que acreditou num projeto e foi uma família que teve muitas vitórias e deu a este país primeiros ministros. Foi uma família que nunca baixou os braços, que perante o sofrimento dos outros nunca foi indiferente, que perante as dificuldades dos outros nunca deixou de lutar para conseguir encontrar soluções e mobilizar os meios necessários para resolver os problemas das pessoas. Foi uma família que em todos os momentos, bons e maus, esteve lado a lado com os portugueses e particularmente com aqueles que eram os mais carenciados e os mais necessitados da nossa região. E este é o PSD do Sá Carneiro, é o PSD do Cavaco Silva, é o PSD do Pedro Passos Coelho, um PSD solidário, um PSD humanista, um PSD interclassista, um PSD que respeita todos, que integra todos e que está sempre pronto para lutar por aqueles que não têm voz. Esta ideia que se criou na sociedade portuguesa, de que a esquerda é que efetivamente representa os mais necessitados, é uma mentira. O Bloco de Esquerda é o representante dos meninos bem, dos beitinhos da nossa sociedade. Quem sempre representou os trabalhadores, quem sempre representou os pequenos empresários, quem sempre representou os funcionários públicos, quem sempre representou os pensionistas foi o Partido Social Democrata, que sempre esteve pronto e disponível para analisar os problemas e encontrar as soluções que eram necessárias para essas camadas sociais e para esses grupos profissionais. E, portanto, temos que novamente todos juntos nos erguermos, porque nas últimas eleições levámos uma grande coça. Nós temos que reconhecer que levámos uma grande coça. Que os portugueses eram uma maioria absoluta ao Partido Socialista, não é porque sejam estúpidos, é porque nós não estivemos à altura das nossas responsabilidades, não fomos capazes de dar aos portugueses uma plataforma de esperança que levasse os portugueses a dividir os votos e não a dar uma maioria absoluta ao Partido Socialista. Nós hoje temos uma nova liderança. Temos uma liderança do Luís Montenegro, que eu conheço bem. Trabalhámos lado a lado no Parlamento, trabalhámos lado a lado em várias circunstâncias político-partidárias e hoje temos todos um dever moral, gostando ou não do Luís Montenegro, não é de gostarmos de A, B, C ou D, mas acima de tudo colocarmos a nossa responsabilidade acima de qualquer outro sentimento, sermos solidários com o nosso partido e entregarmos aos portugueses uma solução de alternativa a este governo irresponsável, incapaz, que não merece o mínimo respeito dos portugueses. O que o Sr. António Costa fez na TAP, o que fez e o que está a fazer ao país ao longo destes anos que é Primeiro-Ministro é uma vergonha. E nós temos, como sociais-democratas, de ser capazes
de ajudar o Luís Montenegro a construir uma solução alternativa que leve o PSD novamente a oferecer aos portugueses confiança para nos confiar o voto e eleger um governo social-democrata. Vamos trabalhar. Caras amigas e caros amigos, a política sem memória é uma vergonha. E a memória é algo que nos faz reviver com felicidade os momentos bons e os momentos maus. Porque também a memória dos momentos maus nos lembram, acima de tudo, aquilo que foram momentos em que devemos estar mais próximos uns dos outros para poder ultrapassar essas dificuldades. Eu hoje ouvi aqui falar de muitas pessoas. Eu quero falar de alguns nomes de pessoas que tornaram possível, no plano local, mas também no plano distrital, a construção de um movimento das mulheres sociais-democratas. E quero-vos dizer algo que se calhar nunca contei isto em público. Quando nós decidimos no Distrito do Porto apoiar a criação do movimento das mulheres sociais-democratas do Distrito, recebi muitas críticas do próprio partido, de pessoas no partido que achavam que isso não fazia sentido, aqui no Distrito e fora do Distrito. E como eu tenho duas filhas, e sei que não há nada mais importante que o respeito por elas, coloco sempre o exemplo delas para garantir que as mulheres do meu partido são tratadas com o mesmo respeito que as minhas filhas merecem. Não tem mulher, mas todos têm mãe. E temos de saber respeitar aqueles e aquelas que tornaram possível a nossa existência e, acima de tudo, nos deram o caminho necessário para chegarmos onde chegamos. E foram as mulheres sociais-democratas que, nos momentos difíceis, ganharam forças, transmitiram coragem e estiveram na primeira linha. Como diziam há pouco, estávamos sempre lá à sua espera. E é por isso que a Samuel Mesquita, a Elisa Abreu, a Antonina, a Hilda, a Luísa, mas também que está hospitalizada, a quem desejamos que corra tudo bem. A Teresa Pimenta, que está hospitalizada e que desejamos que corra tudo bem com ela. Mas também a Trindade do Vale, que durante muitos anos liderou o movimento distrital. A Clarice Souza, que não vejo há muitos anos, que era de Matosinhos e é de Matosinhos, que também esteve empenhadíssima nesse trabalho. A Margarida Almeida, que desde a primeira hora foi uma entusiasta e, acima de tudo, com aquela sua atitude tranquila, ajudou a construir sempre soluções. A Adelaide Souza, a Sandra Rita, que não está cá, a Rosa, a Maria Manuela, a Fátima Azevedo e a Palmira Lobo, que estas e outras mulheres, tantas outras que eu hoje não posso aqui nomear, de forma discreta, permanentemente presentes, deram o seu contributo para tornar possível que o nosso partido em tantos momentos tivessem vitórias. Sabem que é fácil as coisas, quando estamos no poder, correrem bem. Quando o partido é poder, não falta gente em volta de nós. Mas os verdadeiros são aqueles que estão cá hoje. Quando o partido está na oposição, nunca abandonam o partido. Estes são os verdadeiros. Nós acolhemos todos de braços abertos, mas há muitos que vêm atrás do poder. E há outros que estão sempre, haja poder ou não haja poder. São os verdadeiros social-democratas, aqueles que não... Cara Luísa, faço votos que o trabalho que tem pela frente, como Presidente da Comissão Política de Secção Vila do Conde, venha a encontrar os resultados que pretende e que esta noite teve a oportunidade, de alguma forma, no diálogo que estabelecemos, de me dar nota. Nós temos o dever de nunca desistir. E eu estou habituado a que os vilacondenses, os social-democratas vilacondenses, nunca baixem os braços. Gostava de vos dizer que o Presidente da Distrital
Sendo a trofa, nós já tivemos muitos sucessos na trofa, mas também perdemos umas eleições. Os trofenses, em determinada altura, resolveram nos oferecer uma derrota para nós aprendermos a ser humildes e aprendermos a construir soluções que fossem sustentáveis politicamente. E o Sérgio Humberto, nessa altura que era adjunto Presidente da Câmara, a Câmara passou para o Partido Socialista, assumiu, era um jovem, assumiu a disponibilidade para começar a construir uma solução alternativa para voltarmos a vencer as eleições na troca. E uma semana depois de termos sido derrotados, eu como Presidente Distrital e muitos dos que estão aqui, tivemos num jantar na trofa com meia dúzia de pessoas na trofa que não arredaram pé. Aqueles que nunca desistiram e depois da derrota muitos tinham desaparecido. E começámos aí nessa noite a construir uma solução que 4 anos depois nos trouxe novamente a Câmara Municipal para o PSD. E o Sérgio Humberto, para Presidente da Câmara, com o sucesso que tem tido nesse trabalho durante estes 12 anos. Espero, sinceramente, Luísa, que este jantar seja também um sinal desse caminho de construção de uma solução e juntando as pessoas, construindo uma família social-democrata aqui, fazendo com que os vilacondenses acreditem no projeto político que o PSD tem para Vila do Conde, possa trazer ao PSD uma vitória nas próximas eleições autárquicas. É com ambição e sem falsas modéstias que se obtêm vitórias. Quando, em 2010, o Dr. Passos Coelho venceu o PSD, nós éramos um grupo de jovens em volta dele. E o Partido Socialista, na altura, usava a nossa juventude para dizer que nós éramos impreparados, incapazes, uns jovens que não sabiam o que queriam. Estavam enganados. Nós éramos jovens, mas não éramos estúpidos. Éramos jovens, mas éramos preparados. Éramos jovens, mas éramos trabalhadores. Éramos jovens, mas éramos determinados. Éramos jovens e tínhamos um amor muito grande ao nosso país. E é por isso que, em momentos determinantes, a força interior é a única coisa que nos resta. E nós ganhamos a força necessária para derrotar o maior inimigo que a sociedade portuguesa teve, que foi o Partido Socialista do Engenheiro José Sócrates, que hoje tem ramificações neste Partido Socialista que está a governar Portugal. E fizemos para retirar Portugal da vergonha que foi a bancarrota que nós vivemos e trazer novamente Portugal para a situação que permitiu que nos últimos 6 anos o Sr. Dr. António Costa pudesse andar a distribuir dinheiro e a fazer flores com o trabalho que nós fizemos durante 5 anos. Cara Luísa, na sua pessoa, dos seus vice-presidentes, dos seus vogais, da sua equipe, dos militantes, dos autarcas, todos aqueles que no dia-a-dia não viram as costas, não desistem, mantêm a sua determinação, contem sempre comigo para fazer os quilómetros que for preciso para estar presente ao vosso lado nesta luta. Serei com certeza o mais dispensável, porque vi depois, nesta noite, várias coisas importantes. Determinação no seu discurso. Vi afeitos daquilo que a Sameira aqui fez e que você também fez na forma como tratou e lembrou historicamente o papel das mulheres social-democratas neste Conselho. E acima de tudo vi novamente uma família a ser reunida num dia auspicioso para o Partido Social-Democrata do Distrito de Porto, ao lançar uma primeira iniciativa temática sobre a saúde de grande nível que orgulha o PSD ao mais alto dos tempos memoriais que viveu. E é por isso que contem sempre comigo, mas acima de tudo, contem uns com os outros, porque vocês serão uma família com que poderão contar nos momentos difíceis para poderem todos, em conjunto, celebrar os momentos felizes e as vitórias que seguramente vão obter. Viva o PSD, viva Vila do Conde e viva Portugal!